E agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no ar. A mais nova polêmica nacional atende pelo nome de reforma do ensino médio, não é? É um assunto que dividiu opiniões, que gera intensos debates. Para entender um pouco as mudanças que vêm por aí, eu recebo agora o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, que é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, bom dia aos telespectadores. Secretário, antes de mais nada, qual é o problema com o ensino médio? Por que temos índices tão ruins no ensino médio que não temos no ensino fundamental, por exemplo? Bom, o Brasil tem um ensino médio único no mundo. É um ensino médio com 3 disciplinas obrigatórias, uma exigência de tentar aprofundar que não aprofunda nada, muito desestimulante para o jovem, o que gera mais de 1.700.000 jovens fora da escola na idade do ensino médio. E muita reprovação, o que reduz muito os indicadores de resultado, a própria qualidade da proficiência, né, do conhecimento nas provas também é muito baixo. A gente precisa fazer alguma coisa para realmente mudar essa realidade. Quais são os principais pontos dessa reforma? Olha, primeiro colocar o aluno como ponto-chave, o protagonista do processo. Com a flexibilização do ensino médio, ele passa a definir as trilhas de acordo com seus interesses. Óbvio que ele vai ter uma parte comum daquilo que é essencial ele conhecer, todos os alunos conhecerem, mas depois ele segue já por caminhos que sejam mais interessantes para ele. Ampliação do tempo integral, isso feito de maneira gradativa também ao longo do tempo, e articulação, né, maior com a educação profissional, porque nós temos 80% de jovens que não vão para a universidade. A gente precisa dar um sentido no ensino médio e preferencialmente para que eles tiverem interesse, garantindo também já uma profissão para ele. Bom, alguns pontos da sociedade, alguns setores afirmam que a reforma foi feita por medida provisória e que faltou um debate amplo com a sociedade. O senhor concorda com isso? Era melhor ter sido feito um projeto de lei, enfim? Olha, a medida provisória nunca é o melhor caminho, agora a gente também tem que entender o contexto. Esse é um tema que já vem sendo debatido desde 2012, há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional desde 2013, ou seja, já houveram audiências públicas sendo realizadas dentro do Congresso Nacional sobre esse assunto. Esse projeto de lei já poderia ser votado hoje sem nenhum tipo de debate, porque ele já cumpriu todos os trâmites do processo, e a medida provisória abre um espaço de mais 4 meses, né, para esse debate poder acontecer. Mas o importante é que a legislação ela é flexibilizada e o debate para valer começa agora, principalmente nos sistemas de ensino, Conselhos Estaduais de Educação e Conselho Nacional de Educação. Como é que o senhor viu essas mudanças na questão das disciplinas obrigatórias, né? Artes, filosofia, sociologia, educação física, que eram obrigatórias, aí depois a medida provisória tirou da obrigatoriedade, aí houve uma pressão e houve um recuo com relação a isso. Como é que o senhor avalia essa situação? Para você ver como tem ruído nesse processo. Primeiro, uma explicação. Português e matemática não eram obrigatórios por lei. Essas disciplinas eram obrigatórias por lei. Só o Brasil tem isso no mundo. No mundo inteiro, obrigatório por lei são a língua-mãe e a matemática, basicamente. E, eventualmente, a obrigatoriedade de uma língua estrangeira. Não se discute a importância dessas áreas, não se discute a importância da educação física, de filosofia, de sociologia, de arte na formação integral do estudante. Mas isso não precisa necessariamente estar em lei, a gente pode colocar isso nas demais regulamentações que existem da educação. A sociedade brasileira vai apresentar seu ponto, o Congresso Nacional, obviamente, vai ouvir, se houver necessidade de corrigir, seja feita a correção. Mas eu acho que a gente tem que ter isso muito em mente, de que não se está tirando nada, o que está apenas ajustando é a legislação para aquilo que existe, por exemplo, no mundo inteiro, e eu tenho certeza absoluta que na definição dos currículos esses conteúdos vão estar presentes sim para a formação integral do aluno. Bom, o texto da MP, secretário, fala que é permitida a contratação de profissionais de notório saber para dar aulas, né? Não é um desestímulo à carreira do professor? Só em casos muito especiais. Só em casos em áreas onde você não tenha professores formados, a certificação tem que ser feita pelo sistema de ensino. Tem que ser notório saber mesmo e muitas vezes, e apenas para aquela ênfase da área de educação profissional que você passa a ter como uma das trilhas do ensino médio. Então não é aberto para todos e a gente precisa utilizar principalmente em áreas onde você não tem a formação de professores ainda, pessoas que tenham competência, gabarito e que tenham um notório saber mesmo, aquelas que você olha e diz, esse cara é bom para poder trabalhar com os estudantes. Hoje isso não era possível ser feito. Então é uma coisa muito específica, muito centrada em uma série de regulamentações que ainda virão. O país discute a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC. Essa proposta, essa medida provisória, ela se coaduna com a Base Nacional? Ela vai levar em conta a Base Nacional? Como é que fica a situação, por exemplo, de vestibulares, do Enem, por exemplo? Aí é que está. A proposta coloca a Base Nacional Comum como centro do processo, inclusive para definir os conteúdos que vão ser obrigatórios ou não. Então, você, ao limpar um pouco a legislação, né, deixar a legislação mais flexível, você traz para a Base Nacional Curricular Comum, que vai ser construída pelos educadores,
com a participação da sociedade, está sendo construída, né, pelos educadores com a participação da sociedade como documento central para definir os caminhos de currículo que nós vamos ter para o ensino médio. O governo falou, secretário federal, em R$1,5 bilhão para custear essas mudanças. Mas os estados, os municípios, né, estão preparados, têm caixa para tocar essas mudanças? Por exemplo, Santa Catarina é um estado que tem uma situação econômica razoavelmente interessante em relação a outras unidades. Como é que fica a situação financeira? De onde tirar dinheiro para custear essas mudanças? Primeiro tem que entender que essa proposta é de implantação progressiva, gradativa, não é imediata. Inclusive, boa parte das ações, principalmente a flexibilização, só talvez a partir de 2018, então tem todo um tempo de ajuste para esse processo. Esse 1,5 bilhão agora em 2 anos é para expansão de tempo integral e é uma expansão parcial. O Ministério da Educação pretende atingir em torno de 1.000 escolas, né? E a própria expansão para tempo integral já estava definido no Plano Nacional de Educação, ou seja, é até 2024 que 50% das escolas e 25% dos alunos vão ter que estar em tempo integral. Está sendo feito com muita responsabilidade e nós entendemos quais são as limitações que existem para que isso possa ser implementado. Bom, o debate é longo ainda, né? Realmente ainda vai há um bom tempo esse debate em torno da reforma do ensino médio. A gente vai continuar acompanhando com certeza. Secretário, muito obrigado pela sua participação e vamos continuar acompanhando, claro, esse debate que é importante para toda a sociedade, né? Muito obrigado e, como eu já disse, o debate começa agora, efetivamente, com todos. Tá certo. Esse foi o debate envolvendo o plano, né, a reforma do ensino médio, um pouquinho aqui com o secretário de Educação, Eduardo Deschamps. Vamos continuar acompanhando esse processo que diz respeito à vida de toda a sociedade. O SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.